Queridos e amados irmãos, gostaria de cumprimentar todos com a paz do Senhor. Gostaria de ler um texto da palavra de Deus. O tema darei no final dessa mensagem. João 3º capítulo, verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos e amados irmãos, o grande amor de Deus, pois as pessoas do planeta Terra, tanto as que já morreram, as que estão vivendo e as que, se Deus permitir e Ele não voltar, depois de nós irão ainda nascer, morrer, e outras gerações posteriores irão viver. O ser humano, desde quando nasce até a sua morte, ele busca um propósito, um preenchimento para o seu ser. Na exata expressão desse preenchimento, creio eu que é o amor. É aquele amor que entra dentro de seus corações, a qual os humanos procuram na terra, para que os preencha, para que sejam o motivo de suas vidas, o motivo de seu suor do rosto, o motivo de seus trabalhos, o motivo de suas existências. Só que o ser humano, por mais que tente amar ou que ame, jamais chegará a 1% do que é o amor de Deus. Pois Deus, a Bíblia diz em 1 João, Ele é amor. Ele não somente ama, mas Ele é amor. A sua essência, um dos seus atributos é o amor. A palavra de Deus diz que não existe medida, profundidade, altura, diâmetro, metro, quilômetro, milhas, para medir o comprimento do amor de Deus. Não existe anos-luz, não existe métodos para compreender quão grande é o amor de Deus por nós, pelo mundo, pela sociedade, por aqueles que nascem nesse planeta. O amor de Deus, ele é tão grande, tão excelso e magnífico, que entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Seu Filho único, unigênito, Ele deu o seu Filho. Ele deu para morrer por nós. Com certeza nenhum pai, nenhuma mãe teria coragem de dar seus filhos para serem sacrificados por um bando de ladrões, prostitutas, drogados. Nenhum teria coragem de fazer esse tipo de feito. Mas Deus prova o seu amor para conosco, como diz em Romanos, em que Cristo Jesus deu sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. O grande amor de Deus, Ele deu o seu Filho por nós. Nós que não tínhamos dado nada a Ele, pelo contrário, só demos trabalho para Ele com nossos pecados, o cansamos, o entristecemos, com nossos egoísmos, com nossos pecados hediondos que cometemos nessa terra. Mesmo assim, o amor de Deus, como uma grande inundação, um dilúvio de graça, veio e foi maior a graça de Deus. Pois aonde abundou o pecado, superabundou o amor, a graça de nosso Deus para a salvação de todos os pecadores que creem no seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer a nossa morte, para ser castigado pela ira do próprio Deus, do próprio Pai, para sofrer a sua ira, a separação de Deus. Pois na cruz o próprio Cristo diz: Deus meu, por que me desamparaste? Se eu dizer para vocês que Jesus Cristo morreu, isso não é suficiente, já que todos nós morremos
nossa família morre, nossos amigos morrem, essa é a vida, todos morrem. Então não é suficiente eu dizer para vocês que Jesus morreu. Se eu dizer que Jesus teve uma morte heróica, também não é suficiente dizer, porque várias pessoas na história também tiveram mortes heróicas. Vários líderes, várias pessoas morreram como mártires, bombeiros que morreram tentando salvar pessoas. Vemos aí líderes, Tiradentes e tantos outros da história do Brasil e da história do mundo que morreram tentando salvar, morreram por uma causa. São mártires, são grandes heróis. Mas não é suficiente eu dizer para vocês que ele morreu e que sua morte foi heróica. Pois a morte de Cristo, o sacrifício da cruz, foi muito mais profundo do que vocês e nós, que a nossa mente carnal humana pode imaginar. Pois ele pagou o nosso preço, o nosso pecado. O Filho que sempre teve comunhão com o seu Pai, que sempre ouviu a voz do seu Pai, que sempre esteve perto do seu Pai, que foi obediente ao Pai em tudo, perfeito, sem pecado, agora estava sofrendo a separação de Deus na cruz, morrendo a morte, porque a morte não era para Jesus, pois a Bíblia diz que o preço do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A morte não era para Jesus, porque Jesus não tinha pecado, consequentemente ele não poderia morrer, mas quando ele morre ali, é porque ele tem assumido o nosso pecado, carregado o nosso pecado. Ele sofreu, foi pisado, foi esmagado pela ira de Deus, pelos atributos de Deus, pois Deus, embora seja amor, como eu disse no começo, ele também é justo, ele é justiça, ele é santo e ele se ira. E um dos seus atributos, ele não poderia levar nenhum pecador para o céu, porque pecador merecia ir ao inferno, merecia ser condenado. Então, para tornar um pecador justo, um pecador santo, um pecador digno de entrar nos céus, então pela sua graça ele oferece, ele entrega seu próprio Filho para sofrer em nosso lugar. Não temos nem palavras para descrever humanamente o que foi a morte na cruz. O que eu posso lhes dizer é o seguinte: que o grande amor de Deus por nós é infinito, a sua misericórdia é as causas de não sermos consumidos, e a sua graça se manifestou para salvar todo aquele que crê, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna, esteja para sempre com Deus nos céus. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele morreu em nosso lugar, para que hoje nós não morramos mais, mas vivamos eternamente para Deus, pois aquele que crê em Cristo, ainda que estiver morto, viverá. Então que você possa crer em Jesus, não somente com a sua boca, pois nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. E que através dessa crença que vai entrar no âmago do seu ser, mudará toda a sua história, e você passará a viver por este Jesus, por este Deus que te amou de uma tal maneira e deu seu Filho por você. Agora será inverso. Você, compreendendo o sacrifício da cruz, agora você dará sua vida a Ele, para que Ele seja o Senhor, o Deus absoluto de seu ser. Então você não viva mais para a sua vontade, você viva para fazer a vontade do eterno Deus. Você não viva mais para fazer o seu querer, a sua vontade, mas viva para fazer o que Deus quer, pois Deus deu o que Ele tinha de melhor por nós. Alguns hinos dizem aí: Deus tem o melhor para mim, o que perdido foi não se compara ao que há de vir. Com certeza Deus tem coisas boas para nós nessa terra, mas o melhor Ele já deu. O hino deveria ser assim: Deus já deu o melhor por mim. Deus já deu o melhor por mim, e as coisas que Ele vai me dar não se comparam a que Ele já fez por mim. Esse deveria ser o hino: Deus já deu o seu melhor por mim, e todas as bênçãos que Ele me der a partir de hoje no futuro não se comparam ao que Ele já fez por mim. Olha só, um hino teológico, um hino bíblico, pois a salvação não se compara a nenhuma das bênçãos,
por mais belas e gloriosas que sejam. Então que você receba esta bênção, a maior de todas, que é a salvação, a vida eterna, porque Deus já te deu o melhor. Então não murmure, não queira desistir, largar de tudo, porque Deus não te deu um carro, não te abriu uma porta, não te deu um casamento melhor, não te deu filhos, não te curou, não te abriu porta de emprego, ou seja, não fez alguma coisa que você queria que Ele fizesse, pois o melhor Ele já fez por você, que foi a salvação, a vida eterna. Por isso receba esta pregação, esta mensagem, porque Deus te amou. Isto sim que é amor. É o tema dessa mensagem. Isso sim que é amor. Que Deus possa abençoar os irmãos, as irmãs e todos que me ouvem, no nome de Jesus Cristo. Amém.